Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Falar de MotoGP. Eu sou a Rita Machado, tenho comigo o Bernardo Figueiredo e o Bruno Tomás e hoje vamos falar aqui um bocadinho do que foi o último fim de semana do Grande Prémio no Japão e, obviamente, a vitória de Marc Marques do campeonato e também o futuro do nosso piloto português Miguel Oliveira. Antes de mais, agradecer aos nossos patronos. Sem vocês nada disto era possível. Quem ainda não é patrono, junte-se a patreon.com/vff1. Quem não se pode juntar a nós enquanto patronos, junte-se a nós através das redes sociais, interaja connosco, juntem-se aos nossos grupos do WhatsApp e venham fazer parte desta comunidade feita por quem gosta do desporto motorizado e para os fãs, portanto, feita de fãs para fãs. A quem nos está a assistir através da Bola TV, um grande bem-aja também a vocês. Se calhar esta semana, para sermos um bocadinho diferentes, eu começava a falar do piloto português. Vamos falar do Miguel Oliveira. Portanto, na passada segunda... Não, foi hoje de manhã, não foi? Foi hoje de manhã. Hoje finalmente soubemos as razões, o futuro de Miguel Oliveira. Portanto, Miguel Oliveira vai para as Superbikes, para a equipa da BMW. A BMW neste momento está a disputar o campeonato de Superbikes entre BMW e Ducati. Portanto, este fim de semana houve ronda. Tínhamos o Toprak ganhou uma corrida, o Balega ganhou outra. A nível do geral do campeonato de construtores, a Ducati vai 6 pontos à frente, salvo erro. No sábado, a BMW tinha passado para a frente, mas depois com a vitória do Balega passaram a Ducati para a frente. Portanto, o Miguel vai deixar a Yamaha e vai rumar às Superbikes, mas vai para uma equipa de topo, portanto, que disputa campeonatos e campeonato quer de construtores, quer de pilotos. Eu acho que foi, tendo em conta as opções, uma jogada inteligente. Eu prefiro ver o Miguel piloto de Superbikes do que piloto de testes, até porque eu sigo o campeonato de Superbikes e é um campeonato que gosto muito. E vamos ter agora aqui a jornada, a etapa de Estoril. Vale muito a pena quem nos está a ver e a ouvir, se puderem irem. Ver uma prova de MotoGP, ver uma prova de Superbikes é diferente. E a adrenalina e a envolvência é completamente diferente. Eu já estive nas duas e, sinceramente, gostei muito mais de ver as Superbikes. E a proximidade que conseguimos, inclusive, até com os pilotos, é muito mais interessante. Portanto, se puderem ir ver, vão ver. Eu acho que isto vai ser um desafio giro para o Miguel. Estou expectante para ver o que é que vai acontecer. Mas estou bastante, acho que não o podendo ter no MotoGP, acho que estar onde ele vai estar e com a equipa que vai estar e com a moto que vai estar, acho que vai ser interessante. Portanto, estou muito curiosa e expectante para ver o que é que o Miguel vai fazer para o ano. E vocês digam de vossa justiça. Sim, é um desafio, é uma fasquia alta. Ele vai ocupar o lugar precisamente do Toprak, que fica com o lugar dele no MotoGP. E basicamente o Toprak poderá vir a ganhar o título de pilotos este ano outra vez antes de sair para o MotoGP. E não sei se será isso que se espera do Miguel Oliveira em termos de expectativas dos fãs, mas ele entra num lugar competitivo e também partilho a tua ideia de que correr nas Superbikes é mais interessante do que ser piloto de testes de MotoGP, mesmo que não seja a mesma categoria. Ele não sei se depois se ele poderá ficar para 2027, porque se fala que acho que a BMW ainda não se comprometeu para as Superbikes em 2027, portanto isso também é uma história para acompanhar, mas é um lugar, é um assento promissor e ele poderá, se adaptar bem às Superbikes, poderá lutar por vitórias, que é uma coisa que ele já não faz há algum tempo no MotoGP, desde que saiu da KTM. As equipas que ele escolheu não têm estado nesse nível, e vamos ver.
para já, a partida é bom, mas só com o tempo é que se saberá. Aliás, eu não referi, mas basicamente há uma troca direta. O Toprak vai para o lugar do Miguel e o Miguel vai para o lugar do Toprak. Sendo que o colega de equipa da BMW também será um novo, portanto vem o Daniel Petrucci e vai fazer companhia ao Miguel Oliveira, o Vandermark também vai sair da BMW, portanto será um line-up completamente novo na BMW, o que eu também acho que vai ser interessante, ainda que o Petrucci já tenha muitos anos de superbikes, mas não na equipa de fábrica da BMW. Bruno. What? Acho que a imagem dele está parada. Acho que a imagem do Bruno parou. Seguimos. Bem, vamos seguir. Portanto, estávamos aqui a falar que vai ser um line-up completamente novo para a BMW, para o Miguel, e vai ser interessante ver o que é que vai conseguir fazer no campeonato, numa equipa competitiva e que luta por títulos. E depois, olha, 2027, logo se verá o que vem por aí. Sim, em relação à BMW, só acrescentar que se falou que eles tentaram contratar o Aaron Canet do Moto2 e também se chegou a falar do Maverick Vinhales, que eu acho que não está mal na KTM, apesar de agora estar numa forma um pouco mais difícil por causa de uma lesão recente, mas o Canet poderá ou continuar no Moto2 ou seguir para as Superbikes para outra equipa, e foi o Miguel que foi o escolhido. Portanto, um bom lugar para ele. O outro lugar que se calhar poderia ser tão interessante quanto seria o da Ducati, mas pelos vistos o Miguel preferiu o projeto BMW, portanto alguma coisa aqui o terá deixado mais à vontade, porque chegou-se a falar do Miguel também na Ducati, portanto Ducati Superbike. Sim. Já não falando das Superbikes. Portanto, finalmente o nosso piloto português tem o futuro definido e esperemos que seja tão brilhante ou ainda mais brilhante do que foi no MotoGP, porque foram muitas temporadas. É um dos pilotos que está no grid que mais provas venceu. Isso para nós tem que ser sempre um motivo de orgulho e de lhe dar o devido reconhecimento e desejar-lhe a maior sorte para o futuro, que nós estaremos sempre aqui para torcer, para apoiar e para também criticar de vez em quando, porque faz parte, não é só por ser um dos nossos que temos que dizer que está tudo bem, mesmo quando não está. E alguém... Se a BMW por acaso não continuar em 2027, se ele conseguir bons resultados em 2026, pode ser que se abram outras portas, ou nas Superbikes ou no MotoGP, eventualmente. Sem dúvida, eu acho que sim. E acho que o facto de assinar também só por um ano é que ainda na expectativa de ver o que é que vai acontecer. Até porque 2027 vai ser um ano de muita mudança no MotoGP, vai ser os novos pneus, o novo regulamento, e o Miguel a brincar vai se habituar já a estes pneus mais cedo, não é? Sim, com a Pirelli. E tivemos, se calhar, uma das maiores wildest predictions que havia no nosso grupo do MotoGP no início do ano, era que Marc Marquez era campeão no Japão. E a wild prediction tornou-se realidade. Marc Marquez vence, convence. Acho que todos nós, fãs do desporto motorizado, estamos rendidos a Marc Marquez esta temporada. E não há muito mais que se lhe possa dizer. O Marc tem um novo título. Ele no fim soltou um grito que se percebe que foram aqueles 4 ou 5 anos que ele teve de verdadeiro caminho das pedras e de tortura, muitas vezes física e psicológica, que ele finalmente superou e foi campeão. A celebração dele foi muito verdadeira e é muito, quando vemos uma pessoa que já ganhou tudo o que Marco já ganhou, festejar daquela forma, acho que não tem como nos deixar também a nós felizes. E foi bonito de ver. Ele não ganhou a corrida, mas ganhou mais do que precisava. E o recorde está aí para ser batido. Ele continua a bater o recorde de pontos. Vamos ver até quantos é que ele vai fazer. Epá. E foi o nono, não é? O tão desejado nono título mundial de Marc Marquez chegou. Sim, o que se destaca é mesmo
esses anos de calvário que tu falavas, sobretudo depois de anos também dominantes na Honda. Depois ele teve as lesões e a própria Honda deixou de ser competitiva. Teve muito, muitos anos a lutar com a moto para ver se ele levava mais para cima, mesmo muitas vezes não levava e ele é que acabava por cair e magoava-se outra vez. E depois, eventualmente, troca para a Gresini, consegue um ano notável na Gresini, ficando só atrás do Bagnaia e do Martin, que tinham uma especificação de moto mais recente, e mesmo assim ganhando-lhes algumas corridas. E, e este ano é absolutamente dominante. Logo nas primeiras provas percebeu-se que o Bagnaia ia ser campeão com muita. Que o Bagnaia não, que O o Marco Banheiro Marques ia não, ser campeão. o Banheiro não, o Peco, oh meu Deus. O Marco Marques ia ser campeão com muita margem. Um, e, e foi exatamente isso. E nestas últimas rondas ele nem tem estado a ganhar tanto, o que se calhar até é um bom sinal para termos um ano mais competitivo em termos de luta pela vitória em 2026. Logo se vê se sim ou se não, mas a margem para gerir estava lá e foi Sabes realmente que, em Motegi como o Miguel Diodato tinha previsto. sabes que eu tenho ideia que ele não está a ganhar tanto porque finalmente percebeu que não é preciso ganhar para ser campeão. Que Também ele pode ser. prefere acabar a corrida, mas acabar, e bem, porque não tem propriamente acabado mal, mas acabá-las do que vencer e se calhar arriscar uma queda, porque estão a obrigá-lo a ir mais ao limite do que estavam, isso é inegável, e que ele se calhar já está com tanto que ele se calhar já nem vai tão ao limite para tentar a ultrapassagem que o pode levar com que ele tenha que cair ou qualquer assim do género, e que ele acaba por ficar ali a jogar também um pouco pelo seguro. Sim, pode ser por isso, mas nas rondas anteriores ele também não ia muito ao limite e passava facilmente. Eu também acho que Não, mas é isso. Eu acho que os outros também estão, sim. as motas estão melhores, mas que eu também acho que ele já tem. Se fosse assim no início da temporada, teríamos visto um marco mais combativo. Uhum, Tanto é um facto que os outros estão melhores, que o Alex Marques tem vindo também a andar para trás, sim. não é? E se calhar agora pensamos que não era o Alex que estava tão bem, mas se calhar os outros é que estavam todos tão mal, Sim, porque ele ultimamente tem deixado bastante a desejar. Hum, sim, mas mas diz. eu ia dizer que acho que a frase que eles escolheram para fazer como mote da vitória foi tão bem escolhida, fez tudo tanto sentido ali. E eu nem costumo gostar tanto, não costumo ser fã dessas coisas assim mais, sei lá, como é que eu explico? Mais foleiras, mais fora das dinâmicas dos conteúdos habituais. E Uhum, achei que ficou ali tão bem e que realmente acabamos por mostrar que é aquilo. It's more than a number, né? uhum, sim, Acho que sim, acabou por casar tudo muito bem. o que e o festejo tão sentido como tu falavas depois de um ano destes, depois de um ano tão dominante como este, não seria de esperar, mas depois olhando para tudo o que ele passou nos últimos anos, hum, acho que faz acho que dá uma imagem bonita e faz muito sentido. E depois nós vemos aquele tipo de festejo e pensamos, poça, ele já ganhou tudo. Ele tem um ano absolutamente dominador. E ele ainda consegue chegar aqui e festejar desta forma e gritar desta forma e delirar desta forma. Depois há uma foto também giríssima dele a dormir abraçado à taça. Sim. Que eu vi alguns no X, barra Twitter, Uhum, barra Twitter. whatever, e que, epá, eu gostei. Por muito que me custe ver Marco Marques campeão, tenho que admitir que gostei, que é, assim, absolutamente merecedor, mas é assustador como é que ele, quando ainda faltam 5 rondas,
e no MotoGP não são poucos pontos, 5 rodas são muitos pontos, ele já é Ainda por cima com campeão. sprints. Pois, é isso. É assustador. Assustador. Nós, uma das. Eu costumava dizer, não sei o quê, quando estávamos a falar com os colegas, eu até prefiro o MotoGP à Fórmula 1, porque aquilo está sempre na dúvida, tu nunca sabes o que é que vai acontecer, tu normalmente precisas mesmo da última corrida para saber quem é campeão. E pronto, eis que chega Marco Marques no seu momento aura, sei lá tudo, e faz um checkmate destes. Ainda para mais, que eu acho que lhe terá dado um gostinho especial, depois de tudo que ele passou na Honda, Marco Marques é campeão em casa da Honda. Mas nas últimas épocas estava a ser assim. O campeonato era resolvido na última época porque pode não parecer, olhando para o ano do Marco Marques, mas é muito, muito fácil perder deitar tudo a perder no AutoGP ou deitar um grande resultado, porque é muito fácil cair. Mesmo quando estás sozinho na frente, se desvias um nada que seja da trajetória, ou se pensas noutra coisa qualquer e te distrais do que estás a fazer, cais e a corrida acaba. O Martin perde o título para o Pecco, aquele título que ele perde para o Pecco. Sim, há 2 anos. Há 2 anos, é com 2 quedas na ronda asiática, praticamente. Sim, uma delas quando estava destacadíssimo na frente, Sim. Pelo menos uma. Absolutamente do nada, ele cai. Ele perde um campeonato assim. E o Pecco, ano passado, perde o campeonato pelas quedas meias estúpidas que ele teve ao sábado, basicamente. Sim, e o Martin também teve algumas, mas o Pecco teve mais e foi assim. É um nível de consistência que o Marco Marques conseguiu. Ele também teve as suas quedas este ano e algumas foi por isso que não ganhou corridas, mas foram poucas e de resto tem amealhado quase todas as vitórias e essa consistência é mesmo de assinalar porque não é nada fácil atingir este nível. Nós já vimos pilotos ser consistentes. A.K.I. Joan Mir foi campeão sem ganhar, a ganhar uma única corrida. Mas este nível de consistência é o next level, porque ele é consistente a fazer resultado incrível. Portanto, eu acredito que o que nós vimos aqui foi histórico, não só por ter sido alguém que foi 9 vezes campeão mundial, não por termos assistido ao 9º campeonato de marcas, não porque mas porque assistimos a uma época de domínio absoluto. E eu, sinceramente, acho que nunca houve um domínio destes e se calhar também não vai voltar a haver. Eu acho que daqui a uns anos os nossos netos, se calhar, vão olhar para este campeonato e vão dizer que cena surreal, como é que este gajo fez isto? Da mesma forma que se vai olhar para o que o Max Verstappen fez há 2 anos na Fórmula 1 e vão dizer, meu coisa, coisas fora de série. Sendo que nas 2 rodas isto ainda é mais improvável de acontecer do que nas 4. Mas pronto, foi o culminar, foi uma festa bonita. Teria sido se calhar mais interessante se ele fosse campeão, se ele tivesse ganho, mas ainda assim, Bruno, voltaste. Hello. Peço imensa desculpa. Agora sim. Não tem... Problemas técnicos. Estávamos aqui a falar de Marco Marques campeão. Eu sei que é finalmente. o verdadeiro. Finalmente. Tu chegaste à altura, entraste na altura ideal. Peço imensa desculpa a isto, problemas técnicos. Mas problemas técnicos, claramente, que era para eu não falar do Marco Marques, mas finalmente posso falar. Mas tu chegaste a tempo para falar de Marco Marques. Isto é assim, vamos por partes. Eu sou uma rocidete de gema. Comecei foi o piloto que me fez gostar do MotoGP. Quando o Rossi foi-se embora, eu também me fui embora, tal como foi com a Fórmula 1, quando o Schumacher começou a perder para aquele espanhol, eu também deixei de ver. Eu tenho problemas com espanhóis, se calhar é por causa disso. Mas, este ano, eu comecei a gostar muito daquele espanhol. Primeiro porque é do Barcelona, logo aí já ajuda o facto de eu gostar dele. Segundo, porque realmente... não sei se é o facto do desporto que eu comecei a gostar, não ser propriamente um desporto de wrestling. Eu gosto mais de personalidades. E o Marco Marques parece-me que é a única personalidade que temos no paddock neste momento. O resto é tudo... O Quartararo podia ser tão mais do que o que é.
nesse aspecto. Concordo, o Quartararo podia ser mais do que é, mas o que é verdade é que não temos, neste momento não temos outros, estamos reféns de Marc Marquez. A temporada do Marc, eu continuo a dizer que se calhar esta foi a temporada mais incrível que eu vi do Marc Marquez, por uma razão simples. Marc Marquez cerebral é o Marc Marquez mais impactante que eu vi a andar numa moto. É assim, é perigoso o Marc Marquez, passa a expressão. Há malta que chama-lhe kamikaze, eu não vou a tão longe, mas o Marc Marquez mais impetuoso. O Marc Marquez onde vê uma oportunidade de meta moto. Agora, eu não sei se é na cabeça dele, eu não sei se a Ducati tem realmente um problema, mas toda a temporada esta questão da pressão dos pneus tem tornado a corrida do Marc tão mais interessante para quem gosta de estratégia que qualquer outra temporada do Marc. O Marc, atenção, é um piloto incrível e estará sempre ali é um dos melhores pilotos que eu vi a correr. É certo que eu não sou... que vai ter sempre o lugar dele no Olimpo dos grandes. Vai. É um prazer ver Marc Marquez. É um prazer ver Marc Marquez. Mas acho que foi mal filmado. Eu acho que foi mal filmado, continuo a dizer. Mas aquele vídeo que eles fizeram do regresso, porque eu acho que podiam filmar de outra maneira, de forma a que visse a reação dele em mais pequeno e com o vídeo por trás, porque a verdade é que vimos pelo screen, foi meio esquisito, não gostei tanto. Mas eu acho que até para os fãs menos ferrenhos do Marca, Vitor, toda a gente viu aquilo e não conseguiu. Um abraço ao Vitor, o nosso amigo, que gosta tanto de Marc Marquez como qualquer um de nós gosta de ir às finanças. Mas eu acho que qualquer um de nós ficou meio arrepiado. O que o Marc sofreu não é para todos. Não é para todos. E notou que aquela... o documentário que ele gravou? Ainda não. Sobre a recuperação da lesão e a lesão e tudo mais. É interessante porque dá-nos uma noção, mesmo aquela questão que ele teve da visão dupla e não sei o que, ele explica como é que aquilo é. Como é que ele via e não sei o quê. Sim, a visão dupla é muito problemática. Eu já vi certos atletas... E ele estava a explicar como é que via e não sei o quê. E eu pensei assim, para quem não sabe, eu sou uma alta miúdo, portanto, a minha visão não é dupla, mas é terrível. É desfocadíssimo. E eu tentava replicar e dizer assim, ele é louco, ele chegou a estar em cima da moto com um bocado de visão dupla. Sim. Ele tem uma vontade de querer, de fazer e de chegar lá, mesmo assim uma coisa wow. Eu digo a brincar, até quando a minha mãe estava viva, que os pilotos de MotoGP não tinham mãe. Não tinham mãe por uma razão simples, porque a minha mãe era impensável deixar-me ficar em cima de uma moto daquela. Agora imagina a mãe dele, que tem os dois. A mãe dele, ela tem dois. A do Rossi também tem dois. Quer dizer, agora já só tem um, mas chegou a ter dois ao mesmo tempo também. É de loucos. Eu acho que é um dos maiores regressos de sempre do desporto. Eu acho que é uma closure enorme do Marc. Eu acho que o Marc, se a vida dele fosse um livro, mas bem que eu acho que ele vai continuar para lá. Eu acho que a partir de agora é o prólogo, ou seja, aquilo que ele precisava para tirar aqueles fantasmas todos da cabeça dele acabou este fim de semana. Eu acho que continua, mas depois... o Martin devia falar um bocadinho com o Marques, porque está a sofrer um bocadinho esta temporada, não tanto como o Marques sofreu, mas também já não vamos está... ao Martin. Já vamos ao Martin, mas eu fiquei... Enquanto pessoa que vê o desporto pelas histórias e mais até do que... O desporto, na verdade, é entretenimento, vamos ser honestos. O desporto é entretenimento.
Desde o fã mais acérrimo do futebol ao fã mais casual de MotoGP. E não há ninguém que o trate tão bem a nível de entretenimento como os americanos. Quer vejas a NBA que tu vês, depois ainda tens o wrestling e depois tens NFL, que é outra coisa à parte. A nível de entretenimento. Eles sabem trabalhar o produto do desporto para o entretenimento e aliar de uma forma inteligentíssima. Nós vemos 4 horas de jogos da NFL e está tudo bem. Este fim de semana tentei, sentada confortavelmente no meu sofá, ver uma final de pádel. E não aguentei. Não aguentei. Sim. Porque chega uma altura que as coisas são maçadoras. E eles conseguem fazer sempre as coisas como... E nós desde a forma que é feito os comentários, desde o do Sport Center da vida, o Sport Center vai desde o wrestling até ao cricket, e eu acho que nós, infelizmente, em Portugal temos este problema que é, nós não somos fãs de desporto, somos fãs de futebol. O país, não nós. Então nós não percebemos o que é isto de gostar simplesmente de desporto e gostar de nos divertir. E tu falaste bem no início do podcast, que eu não perdi o resto, mas por exemplo, da Superbike vai acontecer a ronda em Portugal, e nós esquecemos às vezes, ou temos, lá está, uma ligação emocional, porque temos um piloto, ou um jogador, ou qualquer coisa que está lá, ou perdemos. Mas o que é verdade é que o desporto é muito mais que a nacionalidade. O que faz com que eu gosto do espanhol neste momento. E isto custa muito dizer, digo já, custa muito dizer, não andamos à porrada. Estamos todos no mesmo barco. Está-me a custar muito. O Bruno de 12 anos, a ver o Bruno a celebrar o título que bate o Valentino Rossi, acho que é bater. Iguala. Igual o Valentino Rossi, acho que era capaz de dar uma lambada na cara dele. Mas o Bruno de 30 anos diz... Então, e esta é a minha teoria. Marco Marques faz mais um ano, simplesmente quer dizer ao Valentino, eu bati-te. E para. E para no auge. Ele não se vai andar arrastado pelas pistas. Essa é aquilo, eu cá estava a dizer que tinha uma teoria que estavas a falar, eu acho que Marco faz mais um ano. Se for... Não é faz mais um ano. Marco é campeão mais uma vez e para. E faz as décimas naquela de coisar para o Valentino. Eu fiz mais que tu, mas ninguém vai fazer o que nós já fizemos. E está visto que não há mais ninguém para fazer o que eles vão fazer, pelo menos nos próximos muitos tempos. E nós somos do caraças. A entrevista que ele fez Mas eu sou melhor que tu. A entrevista que ele fez à marca, quando lhe perguntaram o que é que ia saber a igualar ao Marco, e o Marco ser completamente respeitoso do Rossi. Ou seja, há aquela questão que vai haver sempre. São rivais. Mas acima de tudo são... É o Magic Johnson e o Larry... É o Magic Johnson e o Larry Bird. É o Ronaldo e o Messi. Há sempre aquilo no final. Mas no final é aquela cena. Nós respeitamos-nos muito. E há um desporto antes e após estes dois. E vai-me fazer muita falta, porque, como eu disse, não vejo ninguém no grito com esta sede de ganhar. Acho que se calhar nem na história do MotoGP sempre houve como a marca. Mesmo no desporto, é muito difícil tu vês um desportista que passou pelos problemas físicos, pela quantidade de lesões absurda que ele passou. É que não foi um ano, nem 2. Eu acho que foi em 2021 a primeira lesão séria do Marco, não foi, Bernardo? A primeira vez que ele tem que ficar fora. Eu acho que até foi 2020. Em foi Indonésia. 2021, era a minha dúvida. A final da temporada de 20. E depois logo a seguir há outra, não é? Acho que são 2 seguidas. Parece. Ele não recupera direito e depois faz logo. Ele até, estavas a falar do Martin, ele deu um conselho ao Martin que foi: não tentes acelerar a recuperação, porque depois cair é muito pior. E a forma como ele faz, e atenção, ele quando se lesiona e quando cai, ele não tem nada a provar a ninguém, porque Marco Marques já era Marco Marques.
e ainda assim ele continua e faz, e vai atrás, e faz a operação daqui, faz fisioterapia, faz isto, faz aquilo, e está. É que tu vês pilotos e desportistas, e aqui vamos falar de desportistas em geral, que vêm de grandes lesões, e tu olhas para eles parecem muitas vezes uma sombra do que eles foram. Tu aqui tens um desportista que vem de uma série de lesões muito graves, ali durante anos consecutivos, e que tu olhas para ele e dizes, este gajo nunca teve tão bem. Ele fez o que nunca ninguém conseguiu fazer, provavelmente. Que era o que nós... É absurdo. É incrível, é absurdo. E por muito que nós, fãs de Valentino Rossi, nos custe dizer isso, o homem é um gigante e tem lá o lugar dele no Olimpo, ao lado um do outro. Eu acho que qualquer pessoa, mas todos nós passamos às vezes por dificuldades, não estamos aqui a falar, uns esportistas é questão de lesões, nós todos temos alturas más, alturas boas, alturas afins. Eu acho que estas histórias de recuperação, até para... Lá está. Porque eu vejo isto não é propriamente pelo desporto, eu vejo isto por outras coisas. Eu gosto muito mais das... E por isso é que eu às vezes quero muito que a Liberty pegue neste produto que propriamente outra coisa. Porque vão pegar na questão das histórias mais propriamente do desporto. Desporto por desporto só há um que venda e chama-se Jogos Olímpicos. E mesmo assim, é verdade. É uma daquelas histórias que te faz pôr a pensar, que é... Alguém tem dúvidas que vai haver um livro e que vai haver um filme sobre Marco Marques daqui a uns anos? Não há dúvidas nenhuma. Não há nenhuma. E provavelmente vai ser o Brad Pitt a fazer, porque o Brad Pitt agora faz tudo, faz carros, faz moto. Não, mas ele é moreno e de olho azul. Ele é moreno de olho castanho, o Brad Pitt é loiro de olho azul. Fica um bocado difícil aqui a caracterização. Porém, eu não digo o Brad Pitt, mas talvez o Tom Cruise, que também faz de tudo um pouco. Ou o Leonardo DiCaprio. Porque é o Leonardo DiCaprio e o Leonardo DiCaprio também faz tudo. O Tom Cruise com a Missão Impossível já tem aqui uma certa técnica em motas e coisas meio surreais. Vamos ver. Mas há um problema há um problema com o Tom Cruise, que é ele ia ser muito pequenino para a moto. Ia parecer um anão. Não, mas o Mark é pequenino para a moto. Não te esqueças. O Mark é pequenino. Mas atenção, ia parecer um jockey em cima de um cavalo. Eu não sei qual é a altura de Marco Marques, mas ele é pequenino, é dos pilotos mais pequenos do grid. Não, ele é enorme. Ele é enorme. Não me tires a imagem do Marco. Marco Marques tem 1,69m. É enorme. É enorme. Porque se eu visse o Marco Marques e ele fosse uma eleca, eu ia ficar muito triste. Só para teres noção, o Pecco tem 1,76m. Está bem, mas o Pecco também está. O Pecco, o que é que ele faz? É mais cair e dizer que a moto está mal do que conduzir, portanto, não é por aí. Mas pronto, já prestamos aqui a nossa ovação, aplauso e parabenizamos Marco Marques. Agora que o Bruno falou de Pecco, vamos falar do nosso campeão da corrida. Vamos entrar então aqui no que foi o domingo. No domingo não, o fim de semana, e Pecco faz o pleno, ele ganha sábado, ganha domingo e faz a pole. Is Pecco back? É a grande questão. Será que o Pecco venceu? Retomou. Venceu. Será que o Pecco retomou? Que está de novo? Ou foi um golpe de teatro? Também um bocadinho do que eu falava, que se calhar o Marques também não tentou ir puxar demais. Atenção, a vitória de Pecco no domingo é algo digno de um filme, porque a moto dele começa a soltar um fumo, eu acho que é à volta 14. Sim. Aquilo depois vai soltando mais um bocado de fumo. A uma altura toda a gente achava que era o motor que estava com o motor e que havia óleo e não sei o quê, mas depois lá se percebeu que aquilo era só o motor mesmo a entregar a alma ao criador. E, portanto, Pecco começou a estar numa luta contra o tempo e não contra mais ninguém. Ele só lutava contra o tempo, que era, se eu vou ter tempo de acabar a corrida antes disto, dizer assim, foste. Ele lá conseguiu. Ganhou. Sábado também ganhou. Mas eu acho que domingo a vitória dele tem um drama, uma cena inacreditável, com o motor a dar o berro.
as pessoas, o Mark, às 2x3, diz que já não, que com o fumo da mota do Peco, na última volta não conseguia perceber se já estavam a festejar o campeonato dele ou não, que ele só via fumo, mas não percebia o que é que estava a acontecer. Portanto, há coisa mais Peco desta temporada do que ele ganhar e ninguém quer saber dele. Basicamente. Eu não sei se ele se apercebeu do fumo durante a prova, porque se apercebesse, não sei se encostava à moto ou se não. Portanto, fica essa dúvida se ele se apercebeu que a moto estava a fumo. Achas que é possível que ele no fim não se apercebesse que aquilo estava a dar o berro? Nas últimas 3 voltas? Nas últimas 3 voltas já era muito fumo, Bernardo. Pois, não sei. Eu não cheguei a ver o pós-corrida nem as entrevistas, não sei o que é que ele disse. Portanto, Também não vi muita coisa. Sobre... Não vi também. Pá, a questão é que eu acho que nem sequer ninguém se preocupou com isso. Porque era o Marco. É o que eu estou a dizer. Algo mais Peco desta temporada do que o homem ganhar, e desta vez ganhou por mérito, não foi porque ninguém caiu, e simplesmente ninguém quer saber porque o colega foi campeão quando faltam 5 jornadas para acabar o campeonato. Sim, mas pelo menos fica com um fim de semana em que ele fez aquilo que se esperava que fizesse muito mais vezes durante o ano, que é dominar em toda a linha. E pode dar confiança para as próximas provas, como pode simplesmente voltar ao que estava a ser antes disso, que era até fora do top 10, até às vezes. Mas é a dúvida que fica. Não sei se o PEC vai conseguir voltar a fazer isto na Indonésia. Não sei se o Marc Marquez, num fim de semana mais bem conseguido e que esteja ali na frente a lutar com o Bagnaia, se a diferença entre os dois volta a ser muito grande ou não. Mas eu acho que o Marco, agora que já é campeão, vai entrar no modo kamikaze. Ele vai querer, porque ele vai querer desfrutar. E para ele, ultrapassagens é desfrutar. É estar ali a curtir. Eu acho que ele vai deixar um bocado o lado cerebral nesta parte do eu quero amealhar pontos, que falávamos, que se calhar mais vale um segundo lugar do que um primeiro, não sei o quê. E que se lixe. E ele já ninguém já bateu o recorde de pontos. E já é campeão. E eu acho que ele agora vai ser divertir-se ao máximo. Sim, pode ser que sim. Só vendo neste fim de semana não deu para ver porque o Bagnaia estava rápido na frente e o Marco Marques ainda teve de ultrapassar algumas pessoas para antes de se preocupar com o Bagnaia, e depois quando já não tinha mais ninguém pela frente, o Bagnaia já estava demasiado longe, mas fica essa dúvida para as próximas corridas. E já temos corrida este fim de semana para tirar a prova dos 9. Já temos Mais esta semana uma corrida de madrugada para estarmos, e que ajude, que seja bom para as pessoas se manterem acordadas, senão fica difícil. Bruno, o Peco ganhou. É assim, a ronda asiática normalmente é boa para o Peco. O Peco normalmente faz recuperações boas, consolida títulos normalmente na ronda asiática. Portanto, de alguma forma, não é surpreendente uma prestação destas do Peco. Contudo, eu tenho imensas dúvidas que seja realmente o Peco está de volta e agora vai, não sei se é, acho que é praticamente possível ainda chegar ao pé do Alex e vai consolidar, vai ficar o segundo lugar. Mas ele tem que ter cuidado porque o Bezek aqui vem atrás, se não lhe tirar ele o terceiro lugar também. Pois, também há esta questão. Mas eu tenho muitas dúvidas, honestamente. É certo que, se eu não me engano, o pack aerodinâmico da moto do PEC era ligeiramente diferente da moto do Marco. Por alterações que o PEC foi pedindo para fazer uma outra coisa, sim. Mas eu acho que chegou uma altura que já estavam outra vez iguais. O PEC uma altura pediu para pôr umas coisas da 2024. Eu às 2x3 já não sei como é que aquilo está. Mas acho que era só apêndices aerodinâmicos. Vamos ser honestos, pode ser que os apêndices aerodinâmicos da moto passada seja como, por exemplo, ter uma pedrinha da sorte, um amuleto da sorte, e naquele caso para o PEC era ter uma asa do ano passado porque aquilo estava tão mal. Mas é uma vitória épica. Desculpa.
Não é isso, atenção, independentemente do que for esta vitória, ou as vitórias que possam vir a seguir, não vão salvar a época do Peco. Ele fez uma época horrível. Mas podem dar um elan para a próxima época. É isso, pode-lhe subir a autoestima e a moral para a próxima época. Só que o problema é que ele continua a ter o campeão ao lado. Pois. E sendo eles o Sporting, vitórias morais, é que nós tivemos muitas épocas a ter como isso como objetivo de campeonato. Sei bem que isso é. Mas é complicado. É paradoxal. Eu não consigo ter 100% de certeza que o PEC está de volta. Eu acho que pode ser conjuntural. Certo. Eu acho que pode ser conjuntural. Agora, também pode ser aquela questão que o PEC agora seja... O que é que o PEC tem a ganhar? Ok. Tem muito a perder. Porque deixar o Bezzecchi passar, ficar em quarto, é péssimo. É completamente... É uma época asquerosa do PEC. É complicado. Mas também... Eu acho que o PEC não desaprendeu. Não pode ter desaprendido de uma época para a outra. Não pode. É impossível. Eu acho que ele perdeu completamente a confiança nele. Não sei. Eu não consigo perceber o que é que se passa com o Peco. Eu acho que já disse aqui. Eu não consigo perceber o que se passa com o Peco. Tipo, já desisti de tentar perceber o que é que se passa com o Peco esta temporada. É inexplicável. Acho que para mim e para qualquer pessoa... o que é que se passa com o piloto. E só para termos noção do quão perto o Bezzecchi já está no Peco, e o Peco vem de um fim de semana vitorioso, o Peco tem 274 pontos e o Bezzecchi tem 242. Quanto é que tem o Alex? 340. E o Mark tem 540. Mas o Mark, eu acho que este ano é MotoGP e meio. Ou seja, isto é para o Marco, fica lá, ganhas o teu prémio. Eu acho que o Marco pode inventar, esta época podeu inventar tipo 500 celebrações diferentes de corridas, porque simplesmente fez isso. E os outros podem fazer o resto da temporada. Mas eu, por um lado, tenho muita pena. Tenho muita pena porque eu gostava de ter visto uma época em que tu tinhas o Mark, não gosto propriamente dele, mas o Martin e o Peco, todos eles a grande forma para discutir. Continuo a achar que o Mark ia limpar a vassourada deles. Mas gostava. Eu gostava de ver o Quartararo, o Marco Marques e o Pedro Acosta, os três, na mesma moto, também. A disputarem. Porque para mim, quer o Martin, quer o Peco, sempre foi mais a moto que os pilotos. Concordo plenamente contigo, mas não podemos esquecer que um tem uma moto falida e o outro tem uma semi-moto. Não, é o que eu estou a dizer. Eu gostava de ver o Peco, o Quartararo, o Marques, o Quartararo e o Acosta, os três em motas equivalentes, e aí sim eu acho que podemos ter uma coisa muito interessante. Sim, eu gostava muito de ver. Agora, a Yamaha, como nós temos vindo a falar, depois realmente o Fábio é um piloto do outro mundo, porque só ele é que consegue fazer alguma coisa daquela moto. Mais uma vez. Tal como o Marco fazia da Honda. Tal como o Marco fazia. Exatamente igual. As épocas de porcaria do Marco Marques, quando olhamos para aquilo que ele está agora, e nós pensamos assim, rapaz, o que tu fizeste com uma 2 cilindros, basicamente. 2 cilindros e meio, 2 cavalos. A Yamaha, lá está, a KTM eu acho que deve estar a fazer a moto por fascículos, aquilo está tão falido que deve estar à procura dos fascículos para fazer uma moto. Mas sim, atenção, e este fim de semana foi a mesma coisa. O Pedro Acosta foi a única pessoa que tirou alguma coisa daquela moto, que os outros também andaram todos para trás. Extraordinário! Está bem, mas eles aqui nas rondas europeias fizeram-nos acreditar que a moto estava efetivamente ali com qualquer coisa diferente. No Japão, pronto, se calhar já não. A moto só gosta de solo europeu.
lá está, como ele diz, estão falidos, aquilo já só funciona na Europa, para fora as peças já não dão. Porque eles nem dinheiro para enviar a moto têm, aquilo ainda está metade no barco. Está a fazer alfândega. Mas é preocupante. É preocupante olhando para este campeonato, se tudo ficar igual para o ano que vem. E se, como tu dizes, e concordo plenamente contigo, eu dei exemplo daqueles três, porque basicamente aqueles três tinham uma moto que, vamos ser honestos, a Aprilia parece-me este ano uma boa moto. Parece uma moto muito, muito competente. Uma moto interessante. Comparado com as outras, também. E a Ducati é a Ducati. Mas sim, se tivéssemos o Acosta e tivéssemos o Quartararo, os três com boas motas, mas motas diferentes. Eu acho que isso ainda criava aqui uma dinâmica diferente. Imaginando uma moto que fosse melhor em curvas lentas, outra melhor em curvas rápidas, e que obrigasse os pilotos a explorarem mais a performance das motas. Infelizmente, estamos no MotoGP e não sei se nada vai mudar até aos novos regulamentos, só que se calhar sem os novos regulamentos vais perder o marco. É esperar para ver o que os anos que aí vêm nos trazem. Já não falta tanto tempo quanto isso, e enquanto isso, olha, é aproveitarmos o que temos. A Yamaha, eu não estou a ver como é que eles vão conseguir melhorar. Ainda agora eles perderam o Miguel. Vão ter um piloto que não sabe dar feedback de moto, e que ele próprio já o disse, que é o Jack Miller. Vão continuar com o Rins, que pronto, não vale a pena comentários. Vão ter o Toprak, que é um rookie, portanto, que não sabe dar feedback da moto, não é? Pelo menos de início. Portanto, como é que eles vão desenvolver uma moto assim? E que claramente estão em dificuldades, ainda têm a história do motor novo e tudo. Portanto, eu não sei muito bem o que é que vai acontecer à Yamaha, mas eu não auguro um futuro, por acaso, muito interessante para a Yamaha. Ao contrário da Honda, que identificou um problema que tinham e foram buscar um piloto bom a fazer desenvolvimento, que é o Zarco, e vão mantê-lo na estrutura da Honda. Foram buscar o Espargaró, que também é um piloto que já fez este trabalho na Aprilia, porque muito do que a Aprilia hoje em dia é devido ao Aleix, portanto, que fez ali todo um desenvolvimento. E Mir e Marin, não sendo pilotos WOW, também são pilotos que testam e conduzem e que dão feedbacks. E agora têm um rookie, mas o rookie é trabalhar o futuro, precisamente. Portanto, faz sentido, tens aqui algo estruturado. Mesmo a KTM, estando completamente de rastros, continua a ter bons pilotos de testes. E tem pilotos que, mesmo os próprios pilotos que têm, também são pilotos que conseguem dar um feedback. Enquanto que tu olhas, e a Aprilia também está um bocadinho com este problema, mas não tanto. Mas tens a Yamaha que não tem ninguém. Os pilotos de testes deles estão mais lesionados do que sei lá o quê, ninguém testa nada. É um caos. E não sei muito bem o que é que a marca vai acabar por fazer. Eu não sei até que ponto eles estão... Eles têm uma equipa satélite, mas eu acho que eles também não estão a usar a equipa satélite como é suposto. Eu acredito que a Pramac, que era uma equipa vencedora, com uma boa estrutura, também não esteja contente com este acordo. Tu lembras-te até quanto tempo é que era o acordo da Pramac com a Yamaha, Bernardo? Não... Tenho que pesquisar, mas assim de memória não me lembro. Mas não me parece que eles estejam muito felizes, sinceramente. Sim. Para o ano vão ter marketing, mas não vão ter o resto, provavelmente. Portanto, porque eles não têm o mais importante, que é moto competitiva. Não sei. Uma equipa que teve o número 1 neste momento, não é? É muito complicado. Muito complicado. É paradoxal. Eu acho que esta questão toda do MotoGP é paradoxal. E lá está, o único projeto que eu vejo com alguma sustentabilidade, e como tu disseste bem, parece uma Honda. Sustentabilidade não digo para ganhar o campeonato, nem sequer em regulamento, mas para quando mudar tudo o que é a perspectiva de, acho que é 2027, com a diminuição dos apêndices aerodinâmicos e alguns dos sistemas
elétricos das motos poderá aparecer aqui como uma frontrunner para se tornar a Ducati. E senão vamos ter que o quê? Redar para que uma BMW entre no MotoGP? Começa a Não ser. vai acontecer. Se calhar Eles já disseram que não. que não vai acontecer. Mas tu falaste de Honda e nós que aqui tantas vezes crucificamos Joan Mir. O homem fez o fim de semana da vida dele, caramba. Só dizer que o acordo da Pramac com a Yamaha é de 7 anos. Portanto, antes de Jesus de Cristo! Ai, Jesus anunciaram de como Cristo. multi-year partnership, mas a imprensa diz que são 7 anos. Meu Deus. Acho que Gino Borsoi está felicíssimo com isso. Meu Deus. Jesus de Cristo. Mas- Já vi casamentos a acabarem mais cedo. Mas Muitos. Mas nós já falamos aqui do bom do fim de semana, que foi o Peco. Já falamos aqui também do mau que foi este fim de semana, que foi a Yamaha e a KTM, que simplesmente não estavam lá. Agora falar aqui também um bocadinho da Honda. O Mir faz um fim de semana zaço. O Marini faz uma boa corrida no sábado, domingo tem que abandonar com um problema na moto, e o Zarco é apanhado no sábado na carambola daquela confusão da primeira curva das Aprilia e depois desiste, mas domingo também faz uma boa corrida de recuperação. Portanto, as Hondas em casa não passaram vergonha. E o Chantra foi competitivo. Isto não podemos deixar de passar que o Chantra foi competitivo pela primeira vez, talvez, esta época. Agora que se sabe, soube hoje também que o Chantra vai para a Honda, mas para o Mundial de Superbike no próximo ano. Se calhar era isso que ele precisava, era da falta de ter menos pressão. Eu também soube, que eu não sabia, e eu li este fim de semana, a moto do Chantra não é igual à dos outros três. Ele tem a moto mais parecida com a do ano passado. Não sei se sabiam disso. Não. A sério? Descobri esta semana, portanto, eu ando aqui também todos, andamos sempre a bater no rapaz. E, efetivamente sim, mas se nós soubermos que ele não tem uma moto igual à dos outros, ele não é assim tão mau quanto. Portanto, achei interessante. Isso não é muito falado, o que demonstra efetivamente que os asiáticos ainda conseguem ter um controle muito grande das narrativas deles. E bem. Atenção. Mas sim, o Mir fez um fim de semana brilhante. Parecia o Joan Mir, quase que parecia o Joan Mir, que foi campeão mundial. Não é? E talvez tenha sido o seu melhor fim de semana desde que foi campeão. E mesmo o melhor fim de semana dele na Honda. Quarto na qualificação, terceiro, aliás, segundo em qualificação, quarto no sprint, terceiro na corrida. Mas foi de longe o melhor fim de semana dele na Honda. E foi de longe o melhor fim de semana dele desde que foi campeão mundial. E ele tem fins de semana em que é campeão mundial e que isto é os resultados dele. Meu Deus. Mas foi interessante ver. Foi também interessante. Não foi interessante, mas eu acho que não temos falado aqui. O Fermin Aldegueira teve ali uma altura de boom, mas agora está completamente enfiado no meio do pelotão e não consegue sair de lá. Ou seja, se calhar está a voltar mesmo ao... Não é? Se calhar aquilo falta mesmo ali qualquer coisa. Agora que as outras motas estão competitivas e mais uma vez a Aprilia mostrou que está competitiva, eles começam a ficar mais para baixo. Falando em Aprilia, Jorge e em Aldeguer, Martin, que foi com muita sede ao pote na corrida de sábado, dá um toquezinho, ele parece que dá ali um toquezinho mínimo no Aldeguer, descontrola e descompensa completamente a moto, leva aquele não foi dos leva o colega de equipa à frente e só levar 2 foi uma sorte. Ainda assim, a corrida de Miguel Oliveira, do João Zarco e há mais algum, e o do Alex Rins acabam extremamente prejudicados. Mas vocês não têm quando viram aquele acidente, não pensaram assim, como é que só ficaram 2? Certo. Eu por acaso, como acho que já partilhei com vocês hoje, eu não vi a corrida em direto. Mas foi sprint, foi o sábado. Sim, mas nenhuma delas. Eu tenho um grande amigo meu chamado Rui que me diz: Viste o acidente da sprint?
ele mostra-me, olha, bonito, para bowling está interessante, para MotoGP está preocupante. Mas lá está. Basicamente, o Martin foi com muita sede ao pote. Nota-se que ele perde completo a moto. A frente começa a balançar por completo e no momento em que ele dá se eu não me engano, ele tenta equilibrar a moto, até parece-me que tenta parar porque vê que não vai conseguir ter tempo a dar um toque no colega de equipa e vão os dois de rosto pelo chão. Alguém sabe se a lesão dele ou se ele vai poder participar na próxima corrida? Não. Ele partiu a clavícula, fica de fora para a Indonésia e não vai ser substituído. E com isto, Jorge Martin consegue ter 5 graves lesões numa temporada de MotoGP. Atenção, Miguel Oliveira já não é o gajo mais azarado que há ano. Há um que está pior este ano. Eu gostava que houvesse tipo uma classificação de pontos, mas era pontos de cirurgia também no MotoGP. Há dos coisas. Pronto. Em primeiro lugar, Jorge Martin, segundo Miguel Oliveira. Atenção, que Chantra, Ayogura e Maverick também estão com dificuldades. Aliás, o Ayogura não faz a corrida de domingo. O Chantra parece que já recuperou da lesão que estava. O Maverick está de volta, mas o Maverick não está de volta. Nós falávamos em off, eu falava precisamente disso, comentava e o Bernardo dizia, aquela lesão é chata de recuperar, assim, mas caramba, ele não está ali. Há lesões assim. E o Bezzecchi tem sorte de não ter sofrido uma coisa mais grave por causa do aventureirismo do Martin. E eu pareceu-me, quando vi a queda, que o Bezzecchi ia ficar em pior estado que o Martin, porque o Bezzecchi é que fica deitado no chão. Eu cheguei a achar que ele estava inconsciente. Sim. Mas não, atenção, Bruno, eram 7 da manhã, era muito cedo e eu estava meio a dormir, mas eu fiquei com essa impressão. E depois fui ver, efetivamente fui rever e nós falamos, até as poucas pessoas que estávamos acordadas no grupo, foi-se falando sobre, e eu pensei que fosse um duplo abandono para a Aprilia, tipo 2 ou 3 jornadas, mas não foi tão mal quanto, aliás, o Bezzecchi faz uma corrida espetacular no domingo, mais uma. E ainda bem. Ainda bem porque o Bezzecchi está a fazer uma temporada daquelas. E eu acho que o Martin vai com toda a sede ao pote precisamente por isto. Porque o Bezzecchi está a fazer uma temporada do caraças, a moto está desenvolvida por ele e ao gosto dele, às necessidades dele, e o Martin, depois daquele fim-capé inqualificável, está a sentir que está a ficar para trás. Sim, é isso. E a qualificação, ele qualifica-se mal e tenta fazer praticamente tudo na primeira volta. E às vezes corre mal. A gente sabe. E quando andas lá no meio... Nós já falámos sobre isso. Nós já falámos muitas vezes que o problema, por exemplo, do Miguel Oliveira foi sempre classificar-se mal, tentar logo na primeira curva, tentar ganhar muitas posições e às vezes, não sendo ele a ir com muita sede ao pódio, depois acontece isto. Quando estás no meio da molhada, estás muito mais disposto a que algo te aconteça. Exposto. Não só disposto, mas exposto. Sim. É exposto, acho que é mesmo o termo, é exposto, porque estás lá. Quando estás à frente, quando estás no meio, em vez de estar 1 ou 2 à tua frente, podem estar 10 ou 12, portanto a probabilidade de dar asneira é muito maior, não é? E não temos mais tempo, nós hoje fizemos um programa um bocadinho diferente, porque queríamos muito começar por Miguel Oliveira, depois dar aqui os nossos parabéns a Marco Marques e finalizamos aqui a tentar mostrar-vos um bocadinho como é que foi o fim de semana. Para a semana estamos de volta, temos o Grande Prémio da Indonésia, portanto mais uma corrida madrugadora. Meus senhores, muito obrigada. A todos que nos veem em casa, um grande bem-aja, uma continuação de uma boa semana e nós estamos de volta para a semana. Divirtam-se.